senador Elisiane. Senador Luiz Carlos Reis. O senador Luiz Carlos Reis não vai falar. Senador Randolph. Não, como falou? Então, deixa ele falar, então. Você quer falar? Pode O senhor falar. vai falar? Vou falar. Estou inscrito. Tem certeza? Sim, senhor. Apareceu o primeiro bolsonarista. Não, vamos embora, né? Hoje, se fosse ontem, estava cheio. Não, nós estamos aqui. Lotado aqui. Abandonaram, rapaz, o companheiro aqui. Estou desde manhã aqui esperando. Estou desde manhã aqui. Menos, presidente. Menos, presidente. O Girão não conta. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você, Otávio, pela sua postura, pelo que está fazendo. Você faz parte de uma legião de mais de 50 milhões de brasileiros que foram às ruas para dizer que não concordavam com o que acontecia no nosso país. A questão da corrupção acabou da forma que se via. Não, senhor. Aqui, o que tem aqui são narrativas. O caso Gedel e tantos outros, o dinheiro saía direto. Petrobras, fundos de pensão, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Federal e tudo que tinha. Tudo que tinha. São bilhões de reais e bilhões de dólares. Então isso a gente não está ouvindo mais. Governo sério, governo compenetrado. Quando vejo colega aqui falar negativamente, eu quero apenas dar uma colocação. Em 2019, 644 mil novos empregos. Com toda a crise que o mundo inteiro passou em 2020, nós tivemos 142 mil novos empregos. Em 2021, já acumulado até agora, 2 milhões e 200 mil empregos. E prevendo também o crescimento. O próprio crescimento do PIB negativo. PIB não, o crescimento da inflação no tempo da Dilma, negativo. E já no tempo do Michel, positivo, e com o Bolsonaro da mesma forma. Então, esse é o governo, viu, Otávio, que a gente apoia com muito orgulho, porque estamos de cabeça erguida. E não vemos gabinete do ódio aos milhões de brasileiros que foram às ruas em todo o país, quando diziam que era para derrubar a Supremo, nada, estava lá as pessoas cantando o hino nacional, cantando hinos de igreja, senador Girão. É isso que a gente ouviu no Brasil inteiro. Pessoas pacíficas, onde diziam lá que teriam metralhadora com arma, o pessoal atirando de gente. Não tinha ninguém, foi tudo pacífico. Isso foi no Brasil inteiro, de norte a sul. E chegando hoje ao próximo número de 295 milhões de doses de vacinas distribuídas em todo o Brasil. Esse é o ponto positivo. E nós deveremos ter até o fim do mês de outubro, praticamente toda a população vacinada com 2 doses de vacina. 320 milhões de doses. E teremos também, senador Jorginho Melo, a vacinação dos jovens de 12 a 18 anos. Seguramente até o final de outubro, princípio de novembro, também os jovens, que vai ser 36 milhões de doses, senador Girão, estarão vacinados também. Então nós estamos se negando a ciência. Isso é um trabalho do atual governo, que até esse instante já gastou mais de 15 bilhões de reais com as doses de vacina. Ninguém nega a vacina. Queremos as vacinas, sim. Queremos o tratamento, sim. É isso que nós fizemos. É o que o governo está fazendo até esse instante. O governo Bolsonaro liberou ano passado para as prefeituras do Brasil inteiro, para os governos estaduais do Brasil inteiro, para os hospitais filantrópicos do Brasil inteiro, o Pronamp das micro e pequenas empresas, o auxílio emergencial para 67 milhões de brasileiros, quase 300 bilhões de reais. Isso fez com que a economia não recrudescesse tanto. A queda do PIB o ano passado era para ser 10% negativo, foi 4%. Por que foi 4%? Pelas ações do governo que fez com que o Brasil ficasse diferente. O Brasil superou nessa quinta-feira 20.404.701 pessoas recuperadas. É um dado positivo. Eu lamento, sim, as 595 mortes. Lamentamos as mortes. Não aplaudimos as mortes, como tem alguém que o dia que chegamos a 500 mil mortes, o pessoal foram às ruas para comemorar 500 mil mortes. Eu não vou, lamento. E dessas pessoas eu quero agradecer aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, aos psicólogos, aos bioquímicos, a todos aqueles que, de uma certa forma, fizeram a sua parte no combate a essa pandemia.
E o Brasil, com 212 milhões de habitantes, tem 6,9 vezes menos casos infectados do que os Estados Unidos da América do Norte. Grande exemplo para todo mundo. Com 21,4 milhões de casos ativos de Covid, o Brasil tem praticamente a metade dos casos ativos que os Estados Unidos, que hoje apontam 43 milhões de casos ativos. Já a Índia está com 333 milhões de pessoas infectadas. É assim que se faz uma divulgação séria, comparando dados reais e estatísticos sem o viés político. Infelizmente, senhor Otávio, a senhoria está vendo aqui as eleições de 2022, que desde o início dessa CPI já tinham um destino. PDT com candidato, PT com candidato, PSDB com candidato, PMDB com candidato, todos contra quem? Contra um candidato que é o que nós apoiamos, Jair Messias Bolsonaro. Assim que se faz uma divulgação séria, não é gerando pânico na população que males podem ser resolvidos, fazendo com que uma boa parte pense que estamos em meio do caos e que a população esteja desamparada. O Ministério da Saúde tem exercido papel relevante na condução de programas de enfrentamento da Covid-19. Estamos agindo com consciência, salvando muito mais pacientes do que uma boa parte dos países ditos de primeiro mundo. Ninguém quer negar nada. Senador Girão, Vossa Excelência viu, nesta CPI, quando temos dois cientistas, Francisco Cardoso, de São Paulo, e Ricardo Zimmermann, do Rio Grande do Sul. O que os colegas da CPI fizeram? Se ausentaram, não queriam ouvir. Agora, as pessoas que aqui trouxeram, a doutora Luana e a doutora Natália Pasternak e a outra doutora Jurema, não trataram nenhum paciente. Agora, são vistas como autoridades, excelências. Ontem foi citado, inclusive, aqui, cientistas. Cientistas são aqueles que estão fazendo o que nós estamos dizendo aqui. A medicina ainda não domina completo entendimento dessa doença e tampouco possui manual de procedimentos, que seja mundialmente condensado. Mas aqui reitero a necessidade de respeito aos princípios de atribuição dos médicos que estão salvando vidas no Brasil e no mundo. A sua liberdade de reposicionar medicamentos, assumindo as devidas responsabilidades, é uma premissa que deve ser considerada. Nesse sentido, trago aqui a nota de esclarecimento do Conselho Federal de Medicina, que veio a público no último dia 28 de setembro. Nessa nota de esclarecimento fica claro, senador Girão, por parte do Conselho Federal de Medicina, que a edição do parecer 4 de 2020 não guarda relação de sincronia e concordância ou qualquer outra ação medida do Ministério da Saúde. Além disso, tal manifestação não visa a recomendação do uso de qualquer tipo de medicamento contra o Covid-19. O foco do parecer é a autonomia do médico e do paciente, delegando a ambos, em comum acordo e baseados em suas prerrogativas constitucionais, a decisão sobre a qual tratamento deve ser realizado, seja aqueles que se negam a adotar quaisquer medicamentos, sejam aqueles que vislumbram a possibilidade de ganhos com o uso de medicamentos reposicionados. Este é o conteúdo da nota de esclarecimento do Conselho Federal de Medicina. Vejo aqui falar dos negacionistas. Pesquisas sérias. Ontem citei uma, de um pesquisador que foi destratado aqui e detratado no mundo inteiro, Didier Raoult. Mostrei o trabalho que ele fez com hidroxicloroquina, deixei aqui, estava aqui na CPI, fiz menção ontem. Trabalho sério de pesquisa publicada na Revista Médica dos Estados Unidos. No entanto, como falam aqui em gabinete do ódio, o que eu estou vendo é que se negam a fazer o que a Índia está fazendo, o que a China está fazendo, o que vários países africanos estão fazendo e que aqui no Brasil muitos, milhares de médicos de norte a sul estão fazendo. Isso nós estamos vendo. Pesquisa, citei ontem e refiro aqui de novo. Imagine, doutor Cadegiani, Ricardo Zimmermann, que enfrentou esta semana, parece-me que uma inquisição lá no meu estado do Rio Grande do Sul. Querendo demiti-lo do Hospital da Brigada Militar, porque ele fez pesquisa e salvando vidas, com medicamento que é comemorado no mundo inteiro, registrado na China, registrado na Índia, em registro na África do Sul, inclusive agora nos Estados Unidos. E aqui, criminosamente, o senhor que é advogado, criminosamente, nós temos aqui o quê? O CONEP divulgando informações falsas,
Sim, senhor senador, a pesquisa de Manaus, desafio Vossa Excelência, que é médico, os outros médicos dessa CPI, ou quem quiser, debatam, façam a inquisição com eles, o que fizeram ontem com o dono da van. Esteve aqui ontem, questionado por 2 horas, Jorginho Melo, porque como é que foi a questão da mãe dele, um martírio em cima do caso da mãe dele. Por que não debate com exaustão, senador Girão, o caso de Manaus, que matou 22 pessoas com dose letal? Ninguém quer saber disso. A dose letal e 4 outras pesquisas no mundo, Recovery, Coalition e o caso da Lancet. A Lancet já citei aqui. Fui via de meme, fui questão de meme, por quê? Porque eu citei, senhor depoente, uma empresa de uma atriz pornô financiando uma pesquisa em Harvard, 17 países, 672 hospitais, 93 mil pacientes. Pesquisa fraudulenta e destratada. Bota um gravador aí. Aí eu não posso falar. Sobre a presença da Mia Khalifa, todos nós estamos aqui advogando há muito tempo. Respeite, senhor senador, respeite. Eu nunca falei Mia Khalifa, eu falei de uma atriz pornô. Agora, digam vocês. Então, vamos manter o foco. Sugesfir é o nome da empresa, Sugesfir. Agora eu pergunto, senhor senador, que interesse teria essa empresa em financiar uma pesquisa bilionária, publicar na maior revista médica do mundo que se retratou, Lancet? Quem teria interesse? Seguramente a Big Pharma ou alguém que não tem interesse em medicamentos reposicionados baratos, tratamentos baratíssimos. Aqui foi levantado nessa comissão que nós, que defendemos esse tratamento, Girão, estaríamos por trás de ivermectina, cloroquina, azitromicina, anito e outros medicamentos. Que comissão? Agora, quem defende o Remdesivir de R$17 mil, outros medicamentos de 4, 5, 10 mil reais, que só riquíssimos podem pagar, seguramente alguém tem que explicar que interesse tem. No mercado das vacinas, que deve ser próximo de dezenas de bilhões de dólares. O próprio caso que nós temos, caso Fauci nos Estados Unidos. Vocês vão ouvir esse caso Fauci. A repercussão que dará em cima de interesses, como dizia o finado Leonel Brizola da minha cidade de São Borja. Os interesses em cima dessas questões. Isso é o que existe hoje, mas infelizmente a CPI não quer verificar. Aqui falam em assassinato e reputações. O que aconteceu na Folha de São Paulo, criminosa, até hoje estou esperando o direito de resposta. Senador bolsonarista fazendo lobby. Que lobby eu fiz? Daqui dessa CPI vazaram informações, vazaram. Até hoje não soube quem foi que vazou. Vazou daqui. Que interesse teria? Infelizmente é isso que nós estamos vendo. Então, senhor, prazer ter lhe conhecido. Vamos seguir na luta. O Brasil é diferente, graças ao trabalho que a gente fez, para que o Brasil fosse diferente. Faço isso por convicção. E quando falam que o Brasil não tem jeito, não tem rumo, hoje a iniciativa privada acredita. 74 leilões, senador Jorginho Melo, nos estados brasileiros, já tem mais de 80 bilhões sendo investidos em obras de norte a sul do Brasil. Ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, enfim, e pontes. Isso está acontecendo. E seguramente, até o ano que vem, mais de 200 bilhões de reais serão investidos no Brasil. Esse é um governo sério, que tem foco, que tem direção e não tem corrupção. Dos G10 da vida, daqueles milhões que existiam nas malas, vocês não ouvem mais falar nisso. Esta CPI faz narrativa, tentando achar a descoberta de 20 milhões de doses, porque não foi comprado uma dose, não foi pago R$1. Aqui ficam meses discutindo esse assunto. Então, esse é o caso concreto, né? E que é importante a sociedade brasileira tem que ouvir. Mas, infelizmente, alguns meios de comunicação se negam a reconhecer que isso existe e que esse é o Brasil que nós estamos querendo, que esse é o Brasil que eu sonho para os meus filhos, para os meus netos, para a sociedade brasileira. Sim. Muito obrigado. Obrigada, senador Reis. Senhor Otávio, você só tem 50 segundos. Não tem problema. O senhor quer falar? É suficiente. Agradeço ao senador Reis pelas colocações. Prazer em conhecê-lo também. Só deixando claro novamente, minha posição contra a obrigatoriedade da vacina. Eu entendo que ser contra a obrigatoriedade não coloca a vida de ninguém em risco. Que quem se sente em risco vai lá e toma a vacina e se imuniza.
quem não quiser tomar, quem toma, em tese, estaria protegido daquele que não toma. Então, essa é a minha forma de entender. E outra coisa que eu queria deixar claro, eu acabei de verificar novamente, eu não sou réu em nenhum processo criminal.